Bem-vindos, meus caros alunos, a mais essa aula de elementos de máquinas, ensino à distância. Mais uma vez aí, desejando a todos que estejam bem, que a família de todo mundo esteja bem aí, e eu continuo aqui em orações por todos nós aqui, para que a gente possa, o mais breve possível, a gente estar reunido novamente aí. Bom, pessoal, hoje o tema da aula vai ser sobre arruelas, tá? Então, é um dos elementos de máquinas aí mais empregados. Acho que dificilmente você vai ver alguma máquina que não tenha, pelo menos em parte da sua estrutura, o componente aí de elementos de máquinas de arruelas. E nós temos aí uma quantidade muito grande de tipos, né, e também aplicações para essas arruelas. A arruela é um elemento que ele pode ser constituído de diversos materiais e, de acordo com cada material, ele também tem uma função adequada para ele. Tá? Então, não é só a questão do perfil da arruela, né? Se ela é uma arruela de pressão, lisa, dentada. Não basta ser só o tipo, né? Tem que também levar em consideração qual é o material que ela foi utilizado. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a arruela, ele é um material, um elemento de máquina que geralmente aí é constituído de aço, cobre ou até mesmo latão, mas também existem arruelas de alumínio, arruelas de borracha e algumas outras ligas, dependendo, é claro, do material que ela está sendo aplicada. Tá? Então, por que a gente tem que pensar muito aí na questão do material? Né? Porque a gente sabe que os materiais metálicos, quando submetidos a variações de temperatura, eles também sofrem uma diferença na sua estrutura, ou seja, eles podem dilatar ou retrair. Tá? E se a constituição desse material for diferente em relação ao parafuso, ou em relação à chapa ou à estrutura que ele tiver fixado, pode haver aí ao longo do tempo um sistema de afrouxamento por conta dessa dilatação e retração dos materiais. Então, com o passar do tempo, a arruela ela pode, de repente, se ela não estiver de acordo, ela pode promover um afrouxamento disso. Do ponto de vista, se ela tiver um coeficiente de dilatação maior do que a estrutura em que ela está, ela vai promover que, com o passar do tempo, ela dilatando e retraindo, ela promove aí no parafuso uma torção, né? Uma rotação do seu eixo, e aí ele vai perdendo essa característica aí de fixação. Então, importante olhar a questão de tipos e também aplicação e material para as arruelas. Então, a arruela, basicamente, ela tem duas funções. A primeira função dela é a questão de travamento do conjunto como um todo. Então, geralmente, ela pode possuir um material um pouco menos, com um grau de dureza um pouco menor. Então, ela vai promover ali uma pressão entre o elemento fixador e o elemento que está sendo fixado. Então, no caso desse desenho que vocês estão vendo aí, ó, eu tenho o conjunto de peça 1 e peça 2, afixado por um parafuso, né, com cabeça sextavada, e na parte de cima aí tem uma porca. Tá? E essa porca aí, ela vai exercer uma pressão no sentido de rotação em cima desse conjunto, fazendo a fixação. Se vocês perceberem, o que está acontecendo ali? Ó? Eu tenho uma arruela chanfrada, tá? E essa arruela chanfrada, tá aqui, ó, ela promove no entorno aqui da porca uma distribuição dos esforços. Tá? Então, todos os esforços eles vão ser distribuídos em uma área de fixação maior. Então, eu concentro o meu eixo de esforço aqui, ó, no eixo vertical, e a pressão exercida no entorno da porca, pela torção, ele é distribuído por uma área aqui, ó, mais ampla. Então, isso também ajuda a maior fixação e estabilidade desse conjunto aí de peças. Então, essas aí são as duas
aplicações principais aí, tá? Distribuição das forças e também como elemento aí coadjuvante aí na fixação das peças, tá bom? Então esses aí são alguns dos elementos aí. E isso vai fazer com que vai impedir o afrouxamento aí do conjunto, tá? Mas, lembrando mais uma vez, isso depende muito de cada situação. O fato de você utilizar uma argoela por si só não garante que não vai haver um afrouxamento. Eu vou colocar uns vídeos que geralmente eu costumo passar em sala de aula. Eu vou deixar o link para vocês verem as diferenças que existem entre você, isso utilizando o mesmo torque, tá? Então, são ensaios feitos em laboratórios sobre controle, em que todos os conjuntos são submetidos a mesmo tipo de pressão na hora da fixação. E vocês vão ver que com a vibração dos elementos, ele acaba se soltando. Então, tem que ter um cuidado aí com relação a isso. Vamos lá, então. Agora a gente vai falar um pouquinho aí, dos tipos de argoela, tá? Eu vou detalhar as principais e no final desse material aqui tem um conjunto aí com várias outras aí que também são importantes, mas que elas acabam modificando apenas assim o tipo, né, do elemento, né, de máquina, né, mas que tem aplicações mais distintas, tá? Então vamos lá falando das principais. Então a mais conhecida aí é a argoela lisa, né, conhecida aí por todo mundo, que ela tem aquela função que eu falei, que é de distribuir os esforços e também trabalhar como elemento coadjuvante aí na fixação. E ela pode trabalhar em máquinas que sofram poucas vibrações, tá? Então são conjuntos que não vão ter grandes problemas aí com relação a grandes vibrações aí. Então é uma aplicação bem ampla aí, porém é limitada com relação à vibração. Se a máquina for com uma condição aí de muita vibração, essa argoela aí não serve, tá? E além disso, que ela também traz um melhor acabamento aí para as máquinas, tá? Então também tem essa função. Bom, o próximo aí, a argoela de pressão, tá? Também muito utilizada em todos os lugares. Então ela é submetida agora, em comparação com a estrutura anterior, que era a argoela lisa, essa daqui ela já é indicada para trabalhar em situações que têm esforços maiores, né? Ou seja, tem maior esforço e maior vibração. Então, quando faz a fixação do conjunto peça, parafuso e porca, essa diferença que existe angular aqui, ó, tá? Então é um aço que ele possui um aço mola aqui, né? Então ele tem essa capacidade de deformação e a hora que você fizer o afrouxamento ele retoma essa estrutura. Então essa questão de ele estar posicionado dessa forma, né? Com essa diferença de ângulo aqui, promove que ele vá submeter o conjunto porca, parafuso e peças, além da pressão de torque, uma pressão do próprio material da argoela. Então isso aí aumenta o poder de fixação. Então ele é utilizado aí para evitar o afrouxamento, né, do conjunto e também pode ser empregado em máquinas que são submetidas a variação muito grande de temperatura. Então esse é um exemplo que eu dei naquela questão lá, quando você tem variação de temperatura, né? E aí você pode ter dilatação de materiais. Então, se eu tenho uma máquina que é submetida a temperaturas, não só do trabalho, do esforço da máquina, mas temperatura ambientes mais altas, né? Que tem variações grandes, seria já uma argoela mais indicada para isso, tá? Então, à medida que os materiais se dilatarem, ela, por ter essa pressão com essa diferença angular aí, ela vai compensar essa deformidade. Quando o material resfriar novamente, né, diminuir sua temperatura, ela também vai ter essa possibilidade aí de manter a pressão, diminuir a temperatura. Então tem essa aplicação aí que é bastante utilizada. Bom, a próxima aqui é a argoela dentada, muito utilizada em vários equipamentos aí, principalmente equipamentos eletrodomésticos, né, que utilizam além do conjunto mecânico, né,
tem um acabamento plástico no seu entorno. Então, se você imaginar, vamos falar de um exemplo aí bem próximo de todo mundo aí, um liquidificador. Um liquidificador, você vê que ele tem uma velocidade de rotação bem grande, né? Tem várias possibilidades de ajuste. Ele, inclusive, tem um suporte de borracha para que você coloque na bancada e diminua a vibração do equipamento em cima da bancada da cozinha, né? da pia. Só que só esse acabamento de borracha aí, né? no seu suporte, por si só, ele não garante que o conjunto todo tenha uma durabilidade. Então, é colocado um parafuso junto com uma argoela dentada, tá? Então, esse material aqui, ele é igual ao conjunto do parafuso, né? É o mesmo material, só que quando ele faz a fixação do conjunto metálico no conjunto plástico, como exemplo aí de um liquidificador, esses dentes serrilhados aqui, ó, eles vão deformar a estrutura plástica, né, de maneira sutil, mas o suficiente para garantir uma melhor fixação desse conjunto. Aí você poderia utilizar uma argoela lisa, né, ou uma argoela de pressão? Até poderia, tá? Só que a argoela lisa, ela não teria essa questão de fixação no material plástico, então ela poderia sim, com a questão de vibração que é grande, acabar se soltando. Se eu fosse utilizar uma argoela de pressão, qual seria o problema? O problema é que eu tenho coeficiente de dilatação diferente entre a estrutura metálica e o plástico. Então também, com o passar do tempo, ele acabaria se soltando. Agora, já a argoela dentada, ela vai promover, tá, a deformidade do plástico, tá, garantindo que esse conjunto parafuso argoela fique fortemente fixado. Tá? Então, por isso que a gente utiliza aí nos equipamentos aí, de refrigeração, alguns painéis automotivos também, aí, e principalmente nos eletrodomésticos, esse tipo de argoela. Tá? Ela funciona aí com um sistema de travamento ali no conjunto. Tá bom? Então vamos lá, seguindo em frente. Argoela serrilhada. Bom, a argoela serrilhada, ela também tem a mesma função da argoela dentada. Inclusive, o desenho é muito parecido. O que muda aí? Muda a forma de construção, inclinação dos dentes, tá? Então ele tem uma diferença aí angular e de fixação, e ela é indicada para equipamentos que vão ter mais vibrações, tá? Então, equipamentos que tenham a necessidade de uma fixação maior, tá? E ela pode ser submetida a esforços maiores, aí, vibrações maiores. Tá? Então, é basicamente muito parecida. Vou voltar um pouquinho aqui no conjunto, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, vou mostrar aqui o detalhe aqui, ó, do desenho dela, tá vendo, ó? Da fixação aqui, ó. E agora a próxima, ó. Tá vendo? Então, existem essas diferenças aqui que vão ser interessantes aqui em alguns materiais que são submetidos a esforços maiores e maiores vibrações. Tá? Aí já é uma questão de estrutura metálica, já não utiliza tanto conjunto parafuso e plástico como o anterior. Tá? Agora já é mais um conjunto de metal com metal. Tá? Então ela é mais indicada nessa situação. A próxima aí é a argoela ondulada. Né? Então a argoela ondulada, ela não possui cantos vivos e ela tem uma pequena angulação. Tá? Ela pode ser inclusive feita de borracha, um dos materiais que ela pode ser utilizada, principalmente para vedação, né, para não ter entrada de umidade em alguns conjuntos, mas ela também tem a estrutura metálica. Tá? Olhando assim, ela lembra muito a lisa. Tá? A diferença é que ela tem uma angulação em torno de si, tá? E ela é indicada para trabalhar assim, algumas superfícies pintadas, para evitar danificação na hora de fazer o aperto, para evitar
a questão de entrada de umidade, em algumas chapas finas que de repente você utilizar diretamente ali o conjunto parafuso porca, você poderia deformar na hora de você fazer a fixação com a porca, você poderia deformar a chapa se a chapa for muito fina, né, ou de um material muito mole. Então essa arruela aí ela ajuda a distribuir os esforços, né, em torno da sua área. Ela aumenta a área de contato, né, então aumenta a área de fixação, evita essa deformação e, quando necessário, ela também evita a entrada de umidade em alguns conjuntos, tá bom? Vamos lá. Arruela para perfilhados. Então tá aí, ó. Não é tão comum de se ver esse tipo de arruela, tá? Geralmente essas arruelas são encontradas em telhado, em estruturas que são colocadas em telhado, né? Então, quando você faz a fixação de suportes em telhado, principalmente agora na utilização de painéis solares, tanto térmico quanto fotovoltaico, ou estruturas de fixação de antena, chapas galvanizadas para a cobertura de caixas d'água, são mais indicados, tá? Porque são elementos que possuem uma angulação por conta da inclinação do telhado, né? E eles acompanham esse tipo de inclinação, tá? Então, tá aqui um desenho de como seria aí, ó. Então, tá aqui, ó. Eu tenho um conjunto, ele tem uma inclinação, e eu tenho uma arruela que ela também possui um grau de inclinação aqui, ó. Imagina eu fazer essa fixação aqui, ó, com uma arruela lisa comum. A arruela ficaria torta e o conjunto parafuso não ficaria bem fixado. E como ele está submetido a variação grande de temperatura, por conta de estar exposto ao sol direto, ele ao longo do tempo ficaria assim sujeito a acabar se soltando, né, perdendo ali o seu poder de fixação, além de promover também aumento de oxidação, ou seja, a ferrugem ali nesse entorno. Então, é indicado para esse tipo de situações. Então, tá lá. Próximo, arruela de vedação. Tá aí, pessoal. Aí eu tenho uma arruela ondulada aí, né, que ela tem uma inclinação, junto com uma arruela de borracha, formando um conjunto de vedação, muito utilizada em telhas de fibrocimento. Tá aí, ó, o conjunto do parafuso, aqui em cima a arruela cônica e uma arruela de vedação. Então, esses conjuntos de telhas de fibrocimento que são utilizadas em muitos locais, utiliza aí essa arruela aí para poder fazer a vedação, tá bom? E além disso, você está trabalhando ali com elementos madeira para fazer a fixação, você está trabalhando com uma telha de fibrocimento, você tem o conjunto metálico do parafuso. Então, você vê, só nessa situação você tem 3 tipos de materiais diferentes: a madeira, a fibra da telha, tá? Que pode inclusive ser de plástico, tá? Ou de elemento reciclado, que também tem aquelas telhas recicladas, que também pode ser utilizada, e o conjunto metálico do parafuso. Então, veja só, eu tenho pelo menos 3 materiais com coeficiente de dilatação diferente, submetidos a variações grandes de temperatura. Se imaginar o sol durante o dia, no verão, e a noite de inverno, né? Então, pegar assim, o dia mais quente e a noite mais fria ao longo do ano, veja qual é a variação aí que você tem de temperatura, é muito grande. Então, esse conjunto como um todo, além de que você pode ter a própria movimentação do telhado, a madeira ela também se dilata, né, e se retrai, não só pela temperatura, mas também por questão de umidade. Então, todo esse conjunto aí, ele recebe grandes esforços de todos os lados. Então, esse conjunto de vedação ele é importantíssimo, porque ao longo do tempo, para quem já trabalhou em telhado, você percebe que de repente você tem que ir lá e fazer um reaperto dos conjuntos de fixação do telhado. E imagina você ter esse conjunto de fixação sem uma arruela de vedação. A quantidade de umidade que entraria no seu telhado, né? Então, ela é muito importante para fazer a instalação aí
em superfícies aí que estão expostas diretamente às condições ambientais de sol, chuva, inclusive neve, né? O Brasil não é todo lugar que neva, mas tem lugar aí que, lá na região de Santa Catarina, lá São Joaquim, tem uma variação grande de temperatura aí, então tem que tomar uma atenção maior aí. Arruela com travamento de orelha. Olhando, ela lembra muito aí uma arruela lisa, tá? Ela é submetida aí também às mesmas questões aí da arruela lisa, porém, agora eu tenho que trabalhar com uma questão de travamento, ou seja, são conjuntos que eles recebem esforços e, além disso, vibra muito. Então, está o desenho aí, ó, dela. E aí, ó, um exemplo da peça. Então, ela tem uma parte cortada, ó, né? Ela não é totalmente, ela pode ser totalmente circular aqui, né? Em três posições, mas ela também pode ter um canto cortado aqui, ó. E ela é colocada em cantos vivos, tá? Então, eu tenho que ter um próximo da extremidade, que eu tenho a possibilidade aqui, ó, de fazer uma dobra em 90 graus aqui, ó, esse cantinho, tá? Além disso, em algumas situações, não é todas, mas é indicado também, que você faça a dobra de uma das laterais, tá? Então, ele é um material que ele possui uma plasticidade aqui, que permite com que eu faça o travamento nos cantos vivos e também faço o travamento do conjunto parafuso porca, evitando que ela, pela questão de torção aí, de vibração, ela acabe se soltando. No vídeo que eu vou pôr para vocês, aí, vocês vão ver bem como é que isso se processa aí em vários elementos. Tá? Bom, com o desenvolvimento aí de tecnologia mecânica, aumento de velocidade de máquinas, se vocês compararem um torno convencional e os tornos CNC mais modernos, vocês vão ver que a velocidade de corte aumentou assim violentamente nos últimos anos. É uma coisa assim espantosa de se observar. Hoje você tem, em comparação aí, né? Vamos pegar um caminhão da década de 60. Um caminhão na década de 60, que ele chegava a 80 por hora numa estrada, era um feito muito bom, né? Você pegar um Mercedes aí 11, 13, né? Mais antigo, né? Daqueles caras chatos, né? Aqueles bem antigos. Vocês vão ver que um caminhão daquele lá, ele tinha muita força, mas ele não tinha velocidade, né? Se buscava naquela época trabalhar com questão de tração, de força mesmo, e não com velocidade. A questão de velocidade não era tão primordial, né? Não era colocado tão exigido quanto hoje. Hoje você pega caminhões aí que conseguem, carregados, né? Dependendo, claro, da estrada, você tem caminhões aí que andam aí a 120, 130 por hora. Né? Você pode estar numa estrada lá a 100 por hora e ser ultrapassado por um caminhão carregado facilmente. Então, além disso, né, você tem outros conjuntos aí, como ferrovias também, que são submetidos a vibrações extremas. Então, todos esses conjuntos aí que exigem esforço, velocidade, questão de transporte, né, tudo isso daí recebe muita vibração. Né? Então, para isso se desenvolveu um sistema Nord-Lock, tá, que ajuda a fixar melhor. Então, agora juntou-se vários conceitos anteriores. Eu tenho o conjunto parafuso, porca e peças, que são fixados, tá, por um conjunto de travamento de porcas serrilhadas. Tá? Por arruelas serrilhadas. E essas arruelas serrilhadas, elas também possuem entre si um ângulo de fixação diferente. Tá? Então, isso ajuda a fazer o travamento e ajuda a impedir que ele se solte. Tá? Então, esse daqui é um desenho. Tá? É uma constituição dupla. Tá? Então, eu tenho conjunto aqui, ó, de arruelas. Normalmente, a arruela serrilhada, né? Ela possui os dentes nas duas extremidades, né? Só que ela não tem esse conjunto aqui, ó. A diferença
principal aqui, ó, foi perceber essa inclinação aqui, ó. E repare, ó, que esse ângulo aqui, ó, alfa, que está pegando aqui, ó, a superfície da peça que está sendo fixada e essa inclinação angular aqui, ó, do conjunto de fixação. Ela é maior, ó, do que a inclinação entre o passo do parafuso. Tá? Então, eu tenho uma inclinação maior aqui, ó, e isso feito nos dois lados. Então, além do próprio conjunto porca-parafuso, que eu tenho aqui, que já por si só já é um elemento de fixação grande, eu tenho também aqui o conjunto do sistema Nord-Lock, tá? Que está colocando aqui o conceito de arruelas serrilhadas, já acrescentando essa inclinação entre elas de forma dupla, nas duas extremidades. Aumenta a área de contato, tá? Entre o conjunto. Promove aqui, ó, uma fixação por atrito maior, tanto do conjunto de peça quanto do conjunto de fixação porca e parafuso. E isso tudo aqui melhora muito o problema aí de afrouxamento de parafuso por questão de vibração. Questão de diferenças de temperatura, praticamente o conjunto todo nem se mexe. Mas no conjunto de vibração ele diminui fantasticamente esse problema. Então vamos lá. Bom, aqui tem um pouquinho que não é muito utilizado, mas elas existem bastante aí, tá? Então tem algumas arruelas aí, tipos diferentes, arruela chanfrada, arruela quadrada, ela é utilizada aí também em estruturas de telhado, você pode ver bastante aí em estruturas de telhado, arruela quadrada, arruela com furo quadrado, então às vezes eu tenho um conjunto lá que ele precisa, além do conjunto de fixação do parafuso, na extremidade dele ele possui um acabamento quadrado, né? Logo abaixo da cabeça do parafuso. Então, ela também pode ser utilizada nesses casos aí. Arruelas de pressão curva, né? Que é o caso daquela arruela que está lá no conjunto do telhado, né? Junto com a arruela de vedação. Então, está aqui, ó, uma arruela curva. Arruelas com dentes internos, então esses dentes aqui eles sofrem uma deformidade, né? E eles acabam ajudando a fixar. Então imagina que no entorno aqui, ó, eu tenho o conjunto do parafuso no centro e a porca. À medida que eu vou pressionando a porca aqui, ó, ela vai apertando essa superfície aqui, ó, no entorno do corpo do parafuso. Tá? Então ela também ajuda a fixar esse conjunto. Normalmente, às vezes, quando você vai soltar esse conjunto, a arruela ela fica até um pouco mais presa à condição do corpo do parafuso na hora que você solta. Arruela de dupla pressão, aí também utilizada aí em questões que você tem maiores vibrações, né? Elementos mais vibrações, mas são bem específicas, viu? Muitas vezes o fato de você utilizar uma arruela de pressão, daquela mais simples, muitas vezes já resolve o seu problema. Arruelas com dentes cônicos, tá? Então aqui, ó, ela já é uma questão que eu tenho superfícies aqui, ó, que elas podem ser absorvidas aqui, ó. Na hora que eu vou fazendo um aperto, essa superfície aqui, esses dentes aqui, ó, eles podem aderir ao material, ajudando a fixar. Arruelas aqui, ó, com serrilhado interno, tem a mesma aplicação aqui, ó, dessas de dentes internos, tá? Só muda a configuração dela. E serrilhados cônicos, tá? Que também é muito semelhante à utilização aqui com dentes cônicos. Então são elementos que são utilizados aqui em conjuntos, principalmente pensar aqui em materiais estofados. Então eu tenho aqui a fixação do parafuso numa madeira e no entorno, né, eu posso ter um tecido. Então na hora que ele vai fixando, esse tecido aqui, essa parte metálica aqui, ó, ela deforma e ajuda a fixar o tecido. Ajuda a prender o tecido ali. E agora,
mostrando aqui, ó, um pouquinho de classificação das arruelas, tá? Então, no pacote lá, quando você for encontrar, a maior parte das vezes tem que ter essas informações aqui, tá? Isso muda muito de país para país, tem país que existe, tem país que não existe, que tenha toda essa apresentação, tá? Mas, normalmente, a identificação do elemento, que é a arruela, a norma, aqui ele está submetido, né? No caso a ISO 7090, o diâmetro, tá? Aqui no Brasil, o diâmetro em milímetro, mas não é difícil você encontrar em polegada, tá? Uma boa parte aí das arruelas chega ao Brasil aqui, quando vem importada, em polegada. A classe de dureza desse material, né, que ele vai estar trabalhando, e o tipo de material, que no caso do nosso exemplo aí, é um aço inoxidável do grupo 2, né, tá bom? Então, esse daí é falando um pouquinho para vocês sobre o elemento de máquinas de arruelas. Pessoal, obrigado por participar. Mais uma vez lembrando aí, nós continuamos com as aulas à distância. Provavelmente a gente vai ficar com esse sistema até o final desse semestre. Tá? Então, mês de maio e junho aí com certeza. Vamos torcer para que em julho encerre isso. Né? Nós estamos aí terminando agora, né, o nosso primeiro bimestre, né? E vamos começar o segundo bimestre pelo calendário novo. Tá? E eu vou passando esses materiais para vocês e de vez em quando eu vou pedir algumas atividades. Tá? Então, as avaliações, pessoal, aquelas avaliações escritas, elas vão ser substituídas pelas atividades. Então, eu vou considerar o conceito de nota, né, para avaliação de vocês, a participação no grupo da plataforma Teams e também a entrega dessas atividades. Tá? Eu vou continuar optando por gravar as aulas e deixar à disposição para que vocês tenham uma flexibilidade de horário para poder utilizar. Por questão, de repente foi fazer uma conexão, caiu a conexão, estava chovendo e perdeu a aula. Tá? Então todas as aulas vão permanecer gravadas e à disposição até que essa quarentena dessa pandemia continue. Tá bom? Um forte abraço a todos vocês, fiquem bem, que Deus proteja todos nós aí. Valeu, pessoal. Até mais.